Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar o capítulo 10, a realidade agrária brasileira, certo? Agropecuária brasileira. A agropecuária engloba as atividades da agricultura e da pecuária, certo? Essa prática se destaca na economia brasileira, sendo uma das mais antigas atividades econômicas no país. A agropecuária, ela auxiliou na ocupação e na formação territorial brasileira, com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar e de café, e entre outras. Assim, esse tipo de modelo produtivo agrícola sempre esteve aliado ao processo de desenvolvimento do modo capitalista e de produção no Brasil. O potencial de crescimento econômico decorrente do fortalecimento do agronegócio no Brasil é relativamente grande. Segundo projeções da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil tem todas as condições estruturais para se tornar o maior exportador mundial de alimentos. E essas condições destacam-se as seguintes: mão de obra qualificada, extensas áreas agricultáveis ainda improdutivas, fatores naturais favoráveis ao cultivo, como o clima, o solo e o relevo, agricultura bastante diversificada e centros de pesquisa. Principais gêneros agrícolas e criações no Brasil. Observe, certo, essa tabela aí. Por exemplo, nos principais gêneros agrícolas no Brasil se destaca o café, a cana, laranja, soja, o cacau e o milho. Já nas principais criações do Brasil temos aves, bovinos, suínos, ovinos, caprinos e equinos, certo? Tecnologia na produção agropecuária. Existem dois cenários produtivos na realidade do campo brasileiro, que é o setor agropecuária, que é o tradicional, e o setor agropecuário moderno. A diferença entre ambos está basicamente na concentração de insumos agrícolas, ou seja, na quantidade de maquinário, ferramentas, adubos e fertilizantes que cada setor utiliza. Agropecuária tradicional. A agropecuária tradicional, ela apresenta as seguintes características. Ela é praticada em pequenas e médias propriedades rurais. A sua principal produção é de alimentos básicos, como o arroz, o feijão, milho, mandioca. A lavoura é manuseada com técnicas rudimentares, como o arado, a enxada e a prática de queimada para a campina. A mão de obra é basicamente familiar, certo? Já na criação, dos animais, ela é chamada de pecuária extensiva, certo? A tradicional, ela utiliza a pecuária extensiva. O que é pecuária extensiva? É quando a criação de animais, eles são criados solto no pasto, ok? A agricultura moderna, ela é diferente da agropecuária tradicional, certo? Na agropecuária moderna, ela tem as características bem diferentes. Por exemplo, ela é praticada geralmente em grandes propriedades, apresenta monocultura, isto é, o cultivo de um gênero agrícola por lavoura. A sua produção é majoritariamente voltada para a exportação ou a industrialização da laranja, soja, milho e a cana-de-açúcar. Possui técnicas de produção extremamente modernas: irrigação, plantio, curva de nível, ração balanceada e a vacinação. Já na agropecuária moderna, a criação dos animais ela é chamada de pecuária intensiva, certo? O que é a pecuária intensiva? É quando a criação, certo, dos animais, eles são confinados, ok? Vocês podem observar essa imagem aí, ok?
Aumento do nível tecnológico. O grande volume da produção agropecuária brasileira deve-se, em parte, ao aumento do nível tecnológico empregado nas propriedades rurais. Os estabelecimentos rurais mais modernos usam máquinas, adubos e fertilizantes. Empregam práticas avançadas de cultivo e criação, por meio do uso de sementes selecionadas em animais, com melhoramento genético. Recebe assistência técnica e especializada e etc. A utilização de técnicas modernas de cultivo e criação resulta em maior produtividade, certo? Todas essas inovações tecnológicas chegaram ao Brasil por volta da década de 1970, mas o início de todo o processo de industrialização e mecanização do campo ocorreu nos Estados Unidos, na década de 1950, como a Revolução Verde. E o que é a Revolução Verde? Revolução Verde, o programa ele ficou conhecido, como Revolução Verde e foi implementado a partir da década de 1950, com a utilização de pacotes tecnológicos em escalas cada vez maiores. Entre as principais novas tecnologias estão os fertilizantes e outros insumos químicos, máquinas mais eficazes e manipulação genética para criar sementes mais adaptadas e diferentes tipos de solo e clima. Efeitos da modernização agrícola. A modernização agrícola trouxe grandes mudanças para a população. A mecanização do processo produtivo fez do Brasil uma potência mundial no setor, pois passamos a produzir mais e melhor, o que fez aumentar significativamente nossas exportações. Isso proporcionou um crescimento econômico ao país e uma maior competitividade internacional, mas impactou o estilo de vida de quem trabalhava no campo, de forma mais tradicional. No Brasil, por exemplo, até finais dos anos de 1980, houve um aumento considerável no cultivo de produtos agroindustriais de exportação, principalmente com a soja, laranja, café, milho e a cana-de-açúcar, certo? Com a modernização agrícola, as novas técnicas de cultivo passaram a ser acompanhadas do uso de fertilizantes químicos, o que ajuda a perder menos as colheitas e assim aumentar a disponibilidade de alimentos. Hoje, no entanto, grandes produtores usam grãos geneticamente modificados, que são mais resistentes, ajudando a reduzir o uso de defensivos agrícolas. Curiosidade: de olho nas embalagens. Você já notou que muitos alimentos possuem na embalagem um triângulo amarelo com um T escrito? Você sabe o que isso significa? Esse símbolo indica os alimentos que são modificados geneticamente, chamados de transgênicos. Em laboratório, o código genético desses alimentos é alterado com a introdução de novos genes, provenientes de outra espécie. Assim, são desenvolvidos organismos com novas características. Trata-se de um dos avanços da biotecnologia, conjunto de técnicas que envolve a manipulação de organismos vivos, que tem permitido o aumento da produtividade agrícola. Existe um grande debate sobre esses alimentos, pois embora essa técnica possa melhorá-los mais resistentes, alguns cientistas apontam que a ingestão de alimentos geneticamente modificados pode causar danos à saúde, ok? Expansão do cultivo de soja no Brasil. A agropecuária moderna cresceu muito rapidamente no país, a partir da década de 1970. Desde então, o governo federal adotou uma política agrícola voltada para a produção de gêneros destinada à exportação e à indústria, com o objetivo de crescer economicamente.
Dessa forma, muitos investimentos se voltaram para as grandes propriedades, monoculturas, sobretudo as produtoras de soja, o algodão, milho e a laranja, cana-de-açúcar e café, gêneros que, de maneira geral, têm grande aceitação no mercado internacional. Devido a essa realidade, tais lavouras vêm empregando cada vez mais recursos técnicos e ocupando áreas cada vez maiores, o que resulta em um aumento significativo da produção. Observe esse mapa. Distribuição do plantio de soja em território nacional. O gráfico demonstra que entre os anos de 1991 e 2009, houve um crescimento considerável da plantação de soja, saindo de aproximadamente 15 milhões de toneladas em 1991 para aproximadamente 58 milhões em 2009, e formando os desertos verdes. Para acompanhar essa produção, ocorreu também a ampliação das áreas cultivadas de soja, o que o mapa acima mostra. Em quais estados brasileiros, certo? Essa concentração é maior atualmente. Grande parte dos proprietários de pequenos e médios estabelecimentos rurais detém recursos técnicos e financeiros e insuficiente, certo? O que dificulta a modernização dessas propriedades. Muitas delas, então, voltadas para a produção de alimentos para o mercado interno, como o arroz, feijão e a mandioca. Para solucionar esse problema, pequenos e médios produtores rurais formaram as cooperativas agrícolas. Devido à união dos produtores, essas sociedades conseguem melhores preços na compra de sementes, adubos, máquinas e implementos agrícolas, o que, por sua vez, reflete no custo final dos seus problemas, certo? Dos seus produtores. Agricultura familiar. No ano de 2017, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizou o Censo Agropecuário Brasileiro e verificou a força e a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos no país. O agricultor familiar, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, aquele que desenvolve atividades econômicas no meio rural e que atende alguns requisitos básicos, certo? Exemplos: não possuir propriedade rural maior que 4 módulos fiscais, usar predominantemente a mão de obra, certo, da própria família nas atividades econômicas de propriedade e possuir a maior parte da renda familiar proveniente das atividades agropecuárias desenvolvida no estabelecimento rural. E para finalizar, os desertos verdes. O que são desertos verdes? São grandes áreas, certo, cobertas por uma vegetação introduzida de maneira artificial pelo ser humano, seja por meio de reflorestamento com espécies consideradas, certo, não nativas ou de plantações em larga escala. Ok, gente, esse foi o conteúdo de hoje, certo? Façam a leitura desse capítulo e em seguida responda os exercícios. Tem uma atividade, certo, que valerá ponto. Vocês vão pesquisar os principais gêneros agrícolas no Brasil e as criações. No caso, vocês vão pesquisar quem são esses produtores. Um exemplo, pesquise aí quem é o principal produtor do café e entre outros, certo? E tem também, vocês vão colar no caderno, certo? Colar ou desenhar imagens, certo, da agricultura tradicional ou agropecuária tradicional e a moderna, certo? E em seguida explicar a sua diferença, a diferença entre agropecuária tradicional e agropecuária moderna, como foi explicado anteriormente. E pesquisar as regiões ou os estados, certo? Como eu falei anteriormente.
de cada produtor, né, os principais produtores de gêneros agrícolas e as criações do Brasil, conforme na tabela anterior, ok? Beijos e até a próxima aula.